graça e a paz a todos. Mais uma vez, né, pastora Adelso, estamos aqui para aprender mais da palavra, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Tópico novo, lição nova. Pastor Adelso vai estar contribuindo aqui com os seus comentários. Pastor. Graça e paz, irmãos. Né, lembrando mais uma vez, né, que leiam lá o livro ou leia pelo celular. Sempre o pastor João tem disponibilizado lá, né, também as fotos lá das páginas. E assistam o vídeo, dá seu ok, né? Agora com esse novo formato de ter quase a semana toda, fica mais fácil, tem mais tempo para cada um estar tendo acesso ao material, fazendo sua lição, né? Além do aprendizado e a contribuição de toda a sua forma, né, para o nosso crescimento, para o seu crescimento, de forma geral da Escola Bíblica. Sim, lembrando, né, os professores se alegram muito quando dá 100%, né, pastor? Mas é um benefício para você, aluno. Você está aprendendo, está crescendo, né, na palavra, na vontade de Deus para nós. O retorno pelo nosso trabalho sempre é importante, para a gente ver que está valendo a pena, é um incentivo, mas sempre a gente fala, se você não assistir o vídeo, não ler, você vai deixar de aprender. Nós aprendemos o que nós lemos, estudamos, talvez até um pouco mais, tem que ir lá, voltar, repetir, sim, porque a gente vai ter que falar, né? Talvez você não vai ser preciso fazer tudo isso. Se fizer também, melhor ainda, sim, né? Anotar, ler 2, 3 vezes, né? Mas o mais importante, tudo isso é o aprendizado, o crescimento. Amém. Bom, vamos dar continuidade à lição, né? Capítulo 6, a malignidade da falsa doutrina. Como o erro transforma a graça em licenciosidade, da página 155 a 181. Vamos começar nesse título aqui. O que seria licenciosidade? Eu acho interessante conceituar as palavras, porque muitas vezes não faz parte, né, pastora Adelso, da nossa rotina diária. Então, o que seria licenciosidade? A princípio, a pessoa vai pensar que a raiz é de licença, mas é de licença, mas em qual sentido aqui? No sentido de licenciosidade, é o sentido de devassidão, é o sentido de imoralidade. Olha como o autor coloca aqui para nós, nesse início aqui. Vamos seguir no próximo capítulo, o nosso, né, versículo em Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha esse texto, olha o que o autor coloca aqui para nós, o alerta que ele já faz nesse texto aqui. Certos indivíduos, desde muito, homens ímpios, libertinagem e a graça de nosso Deus. Quando vamos aqui, pastora Adelso, avaliar esse texto, nós vemos a gravidade da questão. Quando você está falando da licenciosidade, né, não de dar licença, mas até da libertinagem, né, de virar bagunça, a liberdade que Deus nos dá. Deus nos dá a liberdade de vivermos, né, um pouco segundo a nossa vontade, mas dentro dos seus preceitos, dentro das suas normas. Mas muitos indivíduos, esses ímpios, tornam-se libertinagem. Aquilo vai ditado, né? Não pega a sua liberdade e transforma em libertinagem, que é a bagunça, que é a devassidão, que é os desejos malignos do nosso coração. A gente pega invertendo os valores, né? Aquilo que seria bom para nós, né? Como diria Paulo, nem tudo que me é lícito me convém. A pessoa acha que é lícito, convém e aumenta mais as dificuldades e por aí vai. Sim. Um livro que eu comecei a leitura dele, pastora Adelso, chama Os Perigos da Interpretação Bíblica, D.A. Carson, né, um autor conhecido. E muito ele fala muito de textos, né, usados por falsos mestres, né, com o intuito, igual o senhor falou, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eles trabalham o contrário. Tudo lhe é lícito e tudo lhe convém. Você não vai perder a salvação, né? Você vai ser mudado aos poucos, mas não se preocupe com a santificação, né? Não é necessário agora. E isso, nos corações de pessoas não regeneradas, floresce com tamanha grandeza e eles se perdem no caminho para o inferno.
Mas tudo isso não vem nem primeiramente de livro, mas da própria Bíblia. Sim, Né? sim. Quando ela interpretada do jeito que me convém, dá base para todas as heresias, né? Aliás, começou todo o pecado do homem desde a palavra, né? Quando a serpente fala para Adão e para Eva, não, mas certamente você não morrerá, você será igual a Deus. Quer dizer, na palavra, a liberdade que eles tinham de conversar com Deus, eles tornaram libertinagem e de corromper com a palavra de Deus. Sim. No capítulo 1, no tópico 1, na página 155, por que é tão vital lutar pela verdade? Essa pergunta já vem sendo respondida, pastora Delcy, em todas as lições, né? Por que é tão vital lutar pela verdade? As escrituras são bem claras quanto a isso. Não há esperança de salvação sem que ouçamos e creiamos na verdade a respeito de Cristo. O que é essa verdade? O que é o Evangelho de Cristo? Qual a obra de Cristo na vida do indivíduo? Por que é tão vital lutar pela verdade? Porque o Evangelho diluído, o Evangelho que está sendo pregado por aí, ele não salva, ele não liberta. Não gosto muito de usar a expressão de um falso evangelho, porque dá a impressão que tem dois, e não tem, né? Mas o evangelho barateado, o evangelho distorcido, né, é muito prejudicial. E sem o evangelho mesmo de Jesus Cristo, também não há salvação, porque ele é o evangelho, é a boa nova que veio, foi anunciado por ele, por João Batista primeiramente, e alguns outros profetas antes, mas o evangelho, se a palavra viva aí para os apóstolos, né? E por nós, que nós temos essa obrigação. Se nós não pregarmos, é falado já várias vezes, da mesma forma que chegou até nós, porque alguém falou, alguém orou por nós, alguém nos evangelizou, é nosso dever também fazer isso com os outros. Não sabemos quem é salvo, né, mas né, aqueles que Deus tem colocado, talvez seja esse. Então, com esse intuito, né, e sabemos né, da soberania de Deus, o Espírito Santo que vai convencer, e cabe a nós está anunciando, né, guerreando por essa verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo. Sim. No tópico 2, o fato é que a religião apóstata é dinâmica, assim como a verdade do Evangelho é dinâmica. Mas a religião apóstata produz os resultados inversos. Nas Escrituras, a apostasia é sempre retratada como um perigo mortífero. A heresia sempre produz mais iniquidade. O que seria dinamismo aqui? O que seria? Aqui está falando que a religião apóstata é dinâmica e o evangelho também. A palavra dinâmica aqui, ela simboliza ação, movimento, processo. Então vamos analisar aqui, pastora Delcy, separado. A religião apóstata, aqui o autor está nos dizendo que ela produz mais iniquidade. Mas está dizendo que o evangelho é dinâmico. Então, como que isso é operado na vida do indivíduo? O evangelho, quando o indivíduo ele é alcançado pela obra de Cristo, quando ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo, ele é dinâmico, ele vai trabalhar, vai mortificar o velho homem, vai renascer o novo homem em Cristo Jesus. E isso é produzido frutos na vida desse indivíduo. É o processo da santificação que tanto falamos, e é justamente esse processo que os hereges combatem. Né? O apóstolo Paulo fala assim, quem pecava não peques mais, quem roubava não roubes mais, né? Quem mentia não minta mais. Então são frutos ali no processo da santificação, a regeneração traz esses frutos. Já os hereges, eles trabalham o contrário, né? Eles não... O senhorio de Cristo aqui, ele é descartado, porque Cristo foi quem nos deu o caminho. Cristo é a porta, ele é que trouxe para nós a vontade perfeita do Pai. Até porque toda heresia vai tirar Jesus Cristo do centro. Inclusive a própria salvação, que é só em Jesus Cristo, e ele vai tentar trazer essa salvação para todo um esforço humano, que é aquele esforço de chegar até a salvação. Nós já falamos várias vezes, né? Lógico que o processo da santificação, há sim o esforço humano, lógico, e com todo
a ajuda, toda a misericórdia de Deus sobre ele. Quanto à salvação, não sem chance, né? Só a Jesus Cristo mesmo. Mas a santificação, sim. Aí os hereges querem pregar essa doutrina de que em tudo, não só a santificação, eles nem gostam muito disso, mas da salvação que é pelo nosso esforço, né? Aí onde confunde as pessoas e, infelizmente, o ser humano tem uma tendência de querer dar uma ajudinha para Deus. Sim. Aquela coisa assim de tempo por merecer, não consegue compreender que não é por aí. E, ao mesmo tempo, o que eles deveriam fazer, que a santificação, não faz tanto esforço. Ou totalmente faz o contrário. Onde deveria confiar mais em Jesus Cristo a salvação, querem ajudar, e onde deveria se santificar, fica esperando que Deus haja sozinho na vida deles. O dinamismo da regeneração, pastor, é a libertação, né? Somos libertos do poder do pecado. E o Espírito Santo atuando em nossas vidas. E esse dinamismo nos dá até a compreensão de tudo isso. Sim. Porque se Deus não nos der essa compreensão, esse dom de compreender todo essa obra dele em nossas vidas, também nós não daríamos conta. Quando nós estudamos no seminário Seitas e Heresias, né, cheguei a essa conclusão lá, porque nós só somos salvos verdadeiramente pela graça de Deus. Sim. Porque da mesma forma que nós cremos em Jesus Cristo, as pessoas de outras das seitas acreditam que aquilo do jeito que eles estão fazendo estão certo. Inclusive, pastor, eu passei por um teste essa semana. Não falhei no teste, mas adiei a prova. Eu encontrei uma moça que eu fui fazer a unha e no decorrer da conversa ela é apaixonada pela teologia espírita. E ela foi pregar para mim, vamos dizer assim, né? A salvação pelas obras, né? Que você entra no céu se você tiver feito boas obras. E ela foi falar ali do tio dela que adoeceu e não teve tempo de fazer boas obras, né? E ela está tentando convencer a avó e tal. E aí eu ficava pensando, né? E lembrando do nosso estudo, lembrando do livro A Guerra pela Verdade. E aí eu gostei muito do serviço dela e pensei, falei, Senhor, teremos outras oportunidades, vamos ter mais, vamos dizer assim, intimidade, né? E aí vamos começar a falar de Cristo, vamos começar a falar da justificação pela fé, vamos começar a falar que as boas obras é o resultado, é o fruto ali da salvação, do coração regenerado e no intuito de, né, por gratidão, fazer. Então, assim, vamos ter essa oportunidade. Mas olha só, observe, eu não estava esperando esse momento, né? De colocar em prática a lição. E às vezes nós, né, que falamos tanto e até falando que cremos em Jesus Cristo, deixamos passar a oportunidade de falar, enquanto as pessoas, né, de outras religiões, nem digo religiões das seitas, aí eles não perdem muita oportunidade. São mais ativos do que nós, muitas vezes. Né? Às vezes, muitas pessoas... É sabido que assim, tem vergonha de confessar, quanto mais de evangelizar as pessoas, enquanto os outros não perdem tempo. O que nós precisamos mesmo é assumir, né? Assumir nossa postura e falar, não é ficar discutindo, né? Às vezes, mas sempre, esse livro tem chamado muita atenção de guerrear em prol da verdade. Os outros estão guerreando, né? Em prol, entre aspas, da verdade dele, mas da verdade nós que fomos escolhidos para isso, devemos assumir nosso papel. E a importância é muito grande. Esse tempo mesmo com essa pessoa foi menos de 1 hora. Mas olha as coisas que ela expôs nesse período. Né? E eu fiquei calada. Não podia, não deveria. E fiquei calada. Mas tudo tem a hora e agir com sabedoria. Sim. No tópico 3, na página 158. Os falsos mestres são abundantes e estão fazendo uma imitação errônea da verdade, a qual é uma ameaça grave e perpétua para os cristãos desatentos em todas as épocas e em todos os lugares. Nós já temos aprendido aqui nas lições anteriores, nas cartas, né? Pedro falando, Paulo, o apóstolo João, muitos discípulos ali falando da ameaça desses falsos mestres na igreja, tanto naquela época quanto nos dias atuais. É uma ameaça perpétua, como o pastor Adelso disse, que começou lá no jardim, né? Com Adão e Eva ali. É uma ameaça grave. Por quê? Igual nós falamos aqui. É a sua alma que está em jogo.
é a alma dos seus filhos, é a alma dos seus vizinhos, é as almas, né, que estão em jogo aqui. Porque somente o verdadeiro evangelho liberta, salva, produz ali santificação na vida da pessoa. Então, estamos desatentos. É uma chamada que o autor faz aos cristãos de hoje. É aquela geração passiva que nós falamos aqui antes, né? A geração passiva que, em prol da harmonia, deixa de combater, deixa de confrontar. Eu percebi muito aí, né? Já tinha visto lá a palavra em destaque, é imitação. Tudo que é imitação é um produto, um subproduto de qualidade inferior, né? Não é o similar, não é igual. Então o evangelho similar, a imitação de um evangelho, o evangelho distorcido, ele é mais perigoso do que aquela doutrina, digamos assim, satânica, já escancarada. Né? Porque quando é uma coisa muito escancarada, aí o cidadão vai porque ele realmente quer, não foi em momento algum ele pode falar que foi induzido ao erro. Agora, esses falsos mestres são os mais perigosos, essas sutilezas, né? Como esse livro trata muito disso, das vãs sutilezas ali, os falsos mestres são muito sutis nisso, que eles começam com uma meia-verdade. E aquilo que a gente aprende de forma errada, bem parecida, faz um estrago muito grande, porque tem que ser muito trabalhado depois. Quando é muito, muito errado, quando completamente diferente, a pessoa lida, é mais fácil de lidar com ela depois, né? Quando está no caminho perdido. Às vezes, quando a gente fala que talvez é uma criança, quando nasce dentro da igreja e cresce, talvez é muito difícil, talvez lá na frente, de evangelizar quando ela não tem um chamado desde criança, porque ela acostuma com tudo ali, acha que já é crente, quando não é, quando ainda não encontrou Jesus Cristo, mesmo estando ali dentro. Talvez a pessoa está lá fora no mundo, dá aquele choque do encontro, vem na igreja e dá aquele... É lógico que todas têm a soberania de Deus, mas a gente fala assim de convivência. Talvez tenha mais dificuldade. Talvez ela se assemelha, se assimila com tudo que está ali na igreja, mas não é salvo de fato e de verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa imitação. Talvez nós estamos imitando só um evangelho, imitando os crentes, mas não somos crentes. Imitando os salvos e não somos salvos. Uma coisa que nós falamos aqui, pastor, que a base de trabalho dos hereges, né, ou dos falsos mestres, é o coração do indivíduo. Tem uma pessoa na família do Emerson, que ele frequentou, né, a igreja ali, ele participou ali, vamos dizer assim, aprendeu sobre a teologia da prosperidade e tal, ficou ali mais ou menos 2 anos. Só que qual que era o interesse dele? Ele queria as bênçãos que prometeram para ele no púlpito, né? Porque ele aprendeu lá que, né, nunca viu um justo mendigar o pão, que as pessoas não sofrem, que as suas doenças foram curadas na cruz. Então ele queria as bênçãos do evangelho. Só porque ele queria só as bênçãos, mas ele não queria o senhorio de Cristo. Ele não queria carregar a cruz, mas ele ainda ficou ali esses 2 anos. E quando ele viu que não veio da forma que ele queria, ele saiu, quando diz, chutando o balde. Hoje, se você for falar com ele, né, sobre o evangelho, ele já sai com 7 pedras na mão. E fala assim, o quê? Se você for falar daquele evangelho que eu já aprendi lá, não, muito obrigado. Isso é só história dos crentes. É só história para bobo ouvir e tal. Isso aí que o senhor está falando, o efeito que causou, né? Se não for pela graça de Deus, sempre é pela graça de Deus, mas ali só mesmo a mão poderosa mesmo de Deus para poder reverter tudo aquilo. Porque... E é lógico também, às vezes a gente fala só dos mestres, talvez até foi pregado o evangelho verdadeiro para ele, mas ele não estava interessado. Muitas vezes também, aquilo que eu costumo falar sempre, talvez a pessoa ouve só o que ela quer ouvir, né? Pode ser que ele esteja numa igreja séria, o pastor pregando o evangelho de Jesus Cristo, mas a pessoa não está interessada, está interessada naquelas partes, né? Mesmo aquele sistema da pessoa que compra a Bíblia marcada lá só as bênçãos de Deus. Ela não está interessada no evangelho do senhorio de Jesus Cristo, está a submeter as dificuldades que o evangelho traz em nós, né? Só que é a parte boa, digamos assim, sem saber, lógico que a parte melhor mesmo, né, é se submeter a Jesus Cristo. Até nisso ela se engana. Mas, né, então vamos ser bem claros também, né? Digamos que, vamos pôr uma proporção de 70%, a maioria é culpa do indivíduo mesmo, que quer
ouvir só aquilo que ele quer ouvir. Não quer ouvir a verdade, porque a verdade é o velho ditado, mas é verdadeiro. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade não é fácil de ser encarada. Então, quando depara com a verdade, ele escorrega também, quer ir para aquelas partes mais fáceis. Aí, né, aí depois ainda quer colocar a culpa no pastor, né? Que geralmente o pastor é um bom exemplo para você colocar a culpa no irmão lá que fala que é mais chato às vezes na igreja de forma geral e não assume a própria culpa de não ter encarado a verdade de frente. Sim, uma coisa que eu falava com o Emerson sobre isso, pastora Deus, é que mesmo diante dessa situação, não podemos deixar de falar. Né? Uma coisa que eu aprendi muito quando eu vim para a IBNE, né, lendo Tozer, foi a cruz de Cristo, o sofrimento da cruz, carregar a cruz. Então, assim, cruz já significa, né, sofrimento, mas também significa libertação. Só porque ninguém quer ser liberto através da cruz, né? As pessoas não querem carregar a cruz, mas temos que fazer a nossa parte. Para as pessoas que não querem, a gente tem que colocar aquela animaçãozinha, aquela figurinha que tem lá de Facebook. Cidadão carregando a cruz, que é tanta gente lá, né? Sim. A cruz está pesada, vai cortando, vai com a maneirinha, opa, agora estou tranquilo. Chega na hora de atravessar um buraco lá, uma grota lá, se dizer, aí a dele ficou pequena, não dá, os outros atravessam e vai embora. Então é desse jeito, cada um que carrega a sua cruz para o seu determinado tempo escolhido, no final receberá a recompensa, ainda que ele não mereça a recompensa, mas Deus é tão misericordioso que ainda vai recompensar. Sim. No tópico 4, na página 158, Judas fez uma alusão indireta no versículo 4, quando se referiu aos falsos mestres como foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Esse texto é uma afirmação implícita da soberania de Deus sobre os esforços dos falsos mestres. Aqui, nesse texto, Judas coloca para nós, de certa forma, pastora Adelso, como diz assim, para o indivíduo cristão, né? Para o crente que espera em Deus, isso é um refrigério, é um alívio quando falamos da soberania de Deus. É um termo muitas vezes complicado, né? Dependendo do contexto, quando você vai falar soberania, mas aqui o autor coloca, né? Que mesmo com todo o esforço dos falsos mestres, né? Eles não prevalecerão. Mas aí você vai falar, tá, então eu posso continuar passivo? Não, porque se fosse assim, por que seríamos alertados? Por que o autor conclamaria, né? O autor da carta conclamaria os crentes a essa batalha. Então, como o senhor falou, né, na outra situação, tem a responsabilidade humana de batalharmos. Não podemos ficar sentados esperando. Né? Mas Deus é soberano e isso nos dá aquela paz de saber que no final Deus vai agir conforme o seu propósito. E Deus conhece cada um que Ele chama, sabe os propósitos de cada um, né? E tem insistido muito nisso também. Quando a gente assiste, né, graças a Deus, o mais próximo de guerra nos filmes, né? Mas a gente sempre vê, e a Bíblia relata também os valentes lá de Davi, os feitos que ele fazia. Então, é lembrado aqueles lá que estavam à frente, que fizeram maiores, digamos, maiores feitos, né? Maiores conquistas, são os lembrados. Aqueles lá que, né, guerrearam, mas não tiveram muita expressão, não vai ser lembrado. Aí a gente leu um livro recentemente aí, 12, né, que ele acredita que no céu também terá a classificação, né? Será todo mundo igual, não. Tem uns que receberão mais honras, né? E essas honras conquistadas aqui, não vai ser lá. Lá vai ser o destino. Ou seja, aqui então aqueles que a salvação por Jesus Cristo, mas aqueles que lutaram mais pela verdade, aqueles que guerrearam mais, né, terão uma posição de honra, aquela apresentar coroas de glória diante de Jesus Cristo. Ou seja, então somos escolhidos para isso. Agora tem gente que está acomodada, é lógico, né? E acredito que o maior de todas as glórias é ser salvo. Não existe maior honra e glória para um homem, né, do que ser salvo, mas ser honrado lá ainda, ser um destaque recebido, né, melhor ainda. Ser honrado pelos homens já é muito bom, ser honrado por Deus,
né? Aí é o top dos tops, né? Né? Como na parábola, né? Servo bom e fiel, você fez um bom trabalho. Isso, Imagina ouvindo a isso. Bíblia toda destaca esse negócio do esforço humano para ser honrado. Poucos dias ainda pregou um sermão sobre isso, de ser Sim. honrado. E Deus honra, né? Aqueles que acreditam na sua promessa, na sua palavra, no seu evangelho e guerreiam, lutam por isso, vivem isso, doam, entregam suas vidas para esse objetivo. Sim, a Bíblia está cheia de histórias, né, pastor, que demonstram isso. Podemos ver isso nas parábolas, podemos ver isso, por exemplo, na nação de Israel, né, as promessas de Deus para Israel, mas em nenhum momento, teve um momento que Deus falou ali, né, para o rei Ezequias, né, hoje eu vou guerrear, né, e Ezequias ali só contemplou a derrota de seus inimigos, mas quando a nação de Israel foi conquistar a terra prometida, igual você falou, eles tiveram que batalhar, eles tiveram que suar, se esforçar, né, para poder ter a vitória. E o melhor de tudo isso, que em tudo Deus estava na frente. Sim. E quando Deus se retirava deles, né, eles perdiam, sofriam a derrota. Né, nesse livro, nesse texto mesmo, está falando também que o maior castigo do homem é retirar a ausência de Deus, que vai ficar nas trevas. Não há um castigo maior do que Deus estar ausente da vida da pessoa. Né? O nosso maior ganho de tudo é quando Deus está. Não é que eu, logo com meu humilde esforço, estou conquistando, mas Deus está sempre à minha frente. E quanto mais eu esforço, mais Deus está junto comigo. E quanto menos eu esforço, menos Deus está, e aí a derrota cada vez é maior. O senhor me fez lembrar, ou não lembra a referência, pastora Deus, quando Deus fala ali para a nação de Israel assim, não se preocupe que eu enviei vespões à frente, né? Porque senão o povo seria forte demais para vocês. Ou seja, Deus, através da natureza, ele operou ali, né? Entrou com a providência divina, de forma que a nação de Israel estivesse capacitada a combater, né? Então, assim, Deus é maravilhoso, pastora Deus. É tudo, o salmo fala, fortalece as mãos dos fracos, sustenta, ampara. Deus é maravilhoso. Bom, no tópico 5, na página 161, a apostasia deles os caracteriza como homens que estão além de qualquer esperança de redenção. Deus decretou a condenação deles como parte do seu plano original e estabeleceu os limites da apostasia dos falsos mestres e definiu as fronteiras de sua influência. Continuação aqui do tópico anterior, a soberania de Deus agindo na vida do crente, né? Preservando o crente ali, onde diz, através do Espírito Santo, o crente perseverando em meio a esse contexto e também estabelecendo fronteiras, limites para as ações dos falsos mestres. É Deus cuidando da sua igreja, é Deus cuidando dos seus escolhidos. Nós, na próxima lição, nós vamos falar da soberania de Deus em frente ao ataque dos falsos mestres, igual o autor colocou aqui, que de antemão, né, Deus decretou a condenação deles. Nós já falamos muito, né, pastor, sobre vasos de honra, vasos de ira, e aqui, os vasos de ira, né, que Deus permitiu para o louvor da sua glória. Aí, em tudo isso a gente vê a soberania de Deus, o senhorio de Deus, tanto para os que serão salvos, tanto para os que não são salvos, tanto para os que pregam o evangelho e tanto para os hereges. Deus dá um limite para todo, que a obra não é minha, não é de nenhum pastor, não é de nenhum líder, é para os que evangelizam, para os que são salvos, nem dos que desviam, por assim dizer, para os falsos mestres. Então, tudo há um limite que Deus coloca, tudo está dentro das mãos de Deus, tudo está dentro do senhorio de Deus. Estou lendo o livro lá do... Suzana fala de John MacArthur, o pastor fala de John MacTour, né? O Evangelho segundo os Apóstolos, e ele fala muito lá sobre a salvação do senhorio, a salvação dos que acreditam sem o senhorio de Deus. Então, não tem como. A gente que lê ali, já leu ou lê a Bíblia algumas vezes, percebe que nada foge da soberania, do controle, do senhorio de Deus. Não tem como a gente acreditar na salvação sem o senhorio de Deus, no evangelho sem o senhorio de Deus. E aí esse texto, esse tópico, retrata bem isso. Quer seja para salvação, quer seja para condenação, quer seja para guerrear em prol da verdade ou para o falso evangelho,
tem os limites dados por Deus. Nós somos apenas instrumentos, né? Agora, ou seremos bons instrumentos ou maus instrumentos dentro da mão de Deus. E por isso nós devemos rogar pela misericórdia de Deus para que nós façamos parte desses bons instrumentos nas mãos de Deus para levar a salvação em Jesus Cristo àqueles que Deus, já de antemão, já cremos na predestinação, no calvinismo, né? De antemão Deus já salvou para que exerça a sua soberania. Sim. E diante de tudo isso, pastor Adelso, né, nos resta batalhar pela verdade, porque foi uma tarefa dada aos santos, né? Foi entregue o evangelho aos santos, mas também a tarefa de batalhar por ele e glorificar a Deus, né, pela ação, pela providência na vida dos seus escolhidos. E até o domingo que vem, pastor, nós vamos dar continuidade na lição, falando mais sobre a soberania de Deus na vida dos crentes e na vida dos hereges, né, dos falsos mestres. E é isso, irmãos, né? Leiam lá e vocês vão perceber, né? Estamos guerreando, somos chamados a guerrear, e aquele que fugir porque é covarde, né? Mas nós cremos que Deus está nos abençoando, vamos guerrear em prol da verdade, vamos ver que é difícil, mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque Deus está conosco, como eu disse anteriormente, Ele que está à frente. Se Ele me escolheu você, é porque alguma contribuição nós temos a dar, né? E o Espírito Santo dele estará nos movendo. Então, até domingo que vem, que Deus esteja abençoando cada um de nós. Amém. A graça e a paz.